Salve amigos, aqui é o canal Cruzeiro Velho Raposo, eu sou o Datis Pereira e vamos falar de cabuloso. Mas antes de começar a falar, sempre aquele pedido de sempre, deixe like, comente, compartilhe, ajude o canal, gostou, caiu de paraquedas aqui, gostou, inscreve no canal, é 0800, eu sócio Velho Raposo, 0800, não paga nada. Inscreve lá, ajude o canal aí que vai ser bom pra caramba, preciso do apoio de vocês. Pois é, né? E a gente vai comentar aqui sobre a coisa mais importante que surgiu. Estão dando ênfase muito numa notícia aí, que veio de lá do sul para cá, mas a notícia mais importante, na minha opinião, foi a entrevista do Alexandre, né? O Alexandre fez com o Jaicy. Por quê? Porque aquela entrevista, ele falou de muitas situações, né? Falou de quando ele pegou o Cruzeiro, a diretoria assumiu o Cruzeiro, a situação que o Cruzeiro estava, não assim em dívida, em dificuldade, mas assim, tinha perdido o Campeonato Mineiro de forma assustadora, estava com o título na mão, tinha sido eliminado pelo Souza, né, da Paraíba, na Copa do Brasil, e, ou seja, o Cruzeiro estava assim norte. Tinha estreado no Brasileiro com a derrota de 3-0, que é acachapante. E depois disso o Cruzeiro tomou um rumo, deu uma melhorada, né? Com a manutenção do treinador, o Cruzeiro deu uma melhorada. Tinha empatado 3 jogos na Sul-Americana, lembrando isso aqui também, mas o Cruzeiro conseguiu dar a volta por cima e classificou-se como primeiro do grupo. E depois pegou o Boca e eliminou o Boca, essa história que a gente já sabe, né? E agora vai pegar o Libertad e assim sucessivamente. E o Cruzeiro tem grande possibilidade de ser, inclusive, campeão dessa competição. Tem grande possibilidade. E também falou, né, sobre a permanência do treinador, o que ele acha do treinador, se tem por que mandar o treinador embora. Ele deixou claro que necessidade não há, até porque os números do treinador são muito bons, né, são bons números, né? Um número bem promissor. Falou desse período de oscilação, né, que é normal acontecer num clube, não é normal acontecer, sempre falei isso que é normal. E o treinador, o repórter, né, com aquela pergunta maliciosa de sempre, né, mas aí, o treinador está garantido no cargo? Ele falou, não sei, o treinador vive de resultado. Para mim ele fica até 2027, 2029, ele foi bem claro. Vai depender dele, né, não vai depender de nós, né. Por que eu estou falando isso? Porque daqui a pouco nós vamos entrar no assunto aqui e a gente deixar bem claro isso aí. Então, resumindo, falou dos projetos do Cruzeiro, como foram as contratações, né? Que as primeiras contratações para este ano tinham que ser de impacto, porque o time precisava de contratar urgente, então não tinha como fazer muita pesquisa no mercado, tinha que ser ali, ó, né, chegar e contratar, abafar e contratar. E foi o que foi feito. Até então, todos os contratados já estão começando a gerar frutos. Sabia do risco dos contratados chegarem e ter dificuldade, tempo para se adaptar. Tudo isso foi calculado. Não foi nada feito assim, à revelia. Nada feito. Contratou jogador caro, sabendo que precisava e sabendo que dos riscos que esses jogadores teriam para se adaptar. Inclusive, há jogador que ainda nem estreou. Foi contratado, são bons jogadores que ainda nem estreou, que é o caso, por exemplo, do Peralta. Mas vai ter a chance dele, não tenha dúvida. Então é isso. E já falou que já está trabalhando para o ano de 2025. Né? É nisso que eu vou entrar no próximo assunto. Bom, então, gente, o que a gente tem que fazer? Como o futebol não existe verdade que dure 25 horas, ou 24 no caso, pode no próximo jogo o Seabra ser mandado embora, como também pode o Seabra ficar, porque o que mantém o treinador no cargo são os resultados, que até então são bons os números dele. Ah, mas o time teve uma queda de rendimento? Teve, com certeza que teve, ninguém esconde isso, teve sim, houve uma queda de rendimento muito grande, mas o time está trabalhando para resolver isso, já deu uma melhorada nesse jogo contra o Atlético Goianiense. Ah, mas o Atlético Goianiense perdeu muito gol, tal. Gente,
Se a gente olhar o Cruzeiro até a época do Botafogo, era aquele time que atacava muito, mas também deixava muito espaço para ser atacado, porque jogava e deixa jogar. Foi exatamente assim com o Atlético Goianiense. Jogou e deixou jogar. Ah, mas o Atlético atacou mais. Aí se o atacante do Atlético Paranaense está mais entrosado, né, está jogando há mais tempo, é mérito dele, mérito do Atlético Goianiense, no caso. Não é demérito do Cruzeiro, é mérito do outro time. A gente tem que ter consciência disso. Mas o resultado nos foi favorável. Vencemos, estamos hoje em 5º lugar do campeonato, uma posição boa. Como é que você manda embora, gente? Como é que se fala em mandar técnico embora em 5º lugar do campeonato, podendo ganhando uma partida cair para 3º lugar? Né? São coisas assim que fica sem nexo. Fica sem nexo. Bom, mas é assim que funciona, principalmente no Cruzeiro. Por que é assim que funciona no Cruzeiro? Porque a imprensa, gente, essa é a imprensa oficial, não são os canais, não. Os canais vão na valsa. Do jeito que a valsa está tocando, os canais vai e replicam a notícia, né? Mas a notícia, quando ela é colocada na imprensa, ela tem sentidos assim complicados de entender, né? Porque não dá para entender. A gente não vê notícia impactante do outro lado da lagoa. E olha que o time do outro lado da lagoa está em situação difícil, mal no Campeonato Brasileiro, o treinador tomando taco uma atrás da outra, né? E você não vê notícia ruim, não vê. Mas no Cruzeiro sempre aparece, né? É um repórter que pega o telefone, liga para um ex-treinador, perguntando se ele foi convidado a treinar no Cruzeiro, né? O treinador vai e fala que lá no início teve sim, mas eu descartei, porque eu tenho muita afinidade com o time do outro lado da lagoa. Aí eu te pergunto, qual que é o objetivo de uma entrevista dessa, exatamente depois que o time vence uma partida importante no campeonato? Qual é o objetivo? Nenhum. Não existe objetivo concreto numa entrevista dessa, numa reportagem igual essa. Não existe, a não ser tentar tumultuar. Essa que é a minha visão, né? Essa é a minha visão. Se não vê acontecer isso do lado de lá, do nosso lado sempre acontece. É só o Cruzeiro dar sinal que vai melhorar, que vem notícia. Bom, aonde eu quero chegar? Eu quero chegar no senhor Renato Gaúcho, Renato Portaluppi, que é o técnico do Grêmio. Já surgiu notícias de setoristas lá do Sul, né, com alguma parte da imprensa aqui, de que o Cruzeiro estaria conversando com o Renato Gaúcho para que ele assumisse o Cruzeiro em 2025. Né? Eu acho muito prematuro isso. Eu sinceramente, eu não consigo acreditar que já exista essa conversa. Por quê? Imagine se esse treinador que está aí ganha a Sul-Americana, imagina que ele classifica o time para Libertadores, né? Qual que é o argumento para mandar o cara embora? Então eu não conheço o argumento, né? Eu sinceramente não conheço qual argumento seria para demitir o treinador. Agora, se fizer 3 jogos ruins aí, demitiu, tudo bem, demitiu, né? Vamos arrumar outro, né? Mas a gente tem que observar, gente, que atrás disso tudo aí pode até ter empresário. Por quê? O Renato está isso aqui, ó, de cair lá no Grêmio, colhendo os resultados negativos. Ele está a ponto de tomar um pé no rabo, né? Então, assim, de repente eu quero arrumar um emprego pro cara. É assim, uma coisa impressionante. Deixa as coisas fluírem naturalmente. Se o Cruzeiro quiser contratar em 2025, que contrate, né? Eu não gosto, de antemão já falo, acho um treinador ultrapassado, que não tem capacidade para treinar o Cruzeiro. Essa é a minha opinião. Mas setoristas já estão falando, ventilaram isso lá. Por exemplo, teve um setorista aqui, né, que eu vou colocar aqui, ó, Chico Garcia, tá aqui, esse que está aí, ó, essa reportagem. De acordo com Chico Garcia, o Cruzeiro tem conversas com o Renato para 2025. Pensando na Libertadores 2025, o clube quer um grande técnico e conversa com o Renato Gaúcho. Bom, então, na minha opinião, se o Cruzeiro está querendo um grande técnico, esse técnico não é o Renato Gaúcho, não, tá? Para mim, o Renato Gaúcho é um bom técnico, mas não é um grande, não, porque o Renato Gaúcho tem feito maus trabalhos há muito tempo. Há muito tempo que não tem emplacado um bom trabalho. Eu não lembro, se vocês lembrarem, vocês digitam e escrevem qual foi o último melhor trabalho do Renato Gaúcho, que eu não lembro. Sinceramente, eu não lembro.
Mas é um grande treinador. Se falar que é ruim, eu estou mentindo. Mas não é um treinador que, por exemplo, do meu agrado. Não me interessa, não gosto. Não gosto. Né? Eu acho que há coisas melhores no mercado. Mas aí eu volto à conversa do Alexandre Matos, né? Que desmente uma reportagem dessa, e volto também, né, ao treinador atual. Imagina a situação de elenco, né, se ele ganha uma Sul-Americana, se ele, como já disse antes, né, se ele leva o time a Libertadores, qual a moral que um diretor vai ter para demitir um cara desse? Né? Só se quer demitir amanhã, aí é outra história. Né? Mas até então, não tem justificativa, não existe justificativa para tal. Eu não consigo enxergar justificativa nessa atitude. Não consigo. Também tem um outro setorista lá que chama César Cidade Dias, CCD, é o canal dele. É um setorista também do Grêmio. Eu vou colocar o áudio dele aqui, né, o áudio, e no áudio dele, eu não vou colocar a foto dele, até porque eu não vou ficar olhando para a cara dele. E outra coisa, eu não gosto de colocar vídeo dos outros. Então eu vou colocar o áudio e a gente vai ouvir. Ele vai falar primeiro um pouquinho do Grêmio, não vou cortar não, vou deixar o áudio na íntegra. Depois ele vai falar das conversas do Cruzeiro. Mas que conversa é essa que ninguém sabe? Aparece do nada de repente. Aparece do nada essas conversas. Né? Muito estranho, muito engraçado, né? Não sei se é verdade. Sinceramente, a gente não sabe em que acreditar ou em quem acreditar. Essa que é a verdade. Né? Se estiver conversando, ótimo, converse. Mas, se fosse eu tivesse poder. Pera, Raposo, você gostaria do Renato Gaúcho? Eu falava, não. Já que é para arrumar técnico, vamos arrumar um outro mercado. Não gosto. Não gosto do Renato Gaúcho. Acho um treinador sem esquema tático. O time dele é meio bagunçado. Então não é um treinador do meu agrado. Mas é bom para o Grêmio, então fique lá. Para mim, eu acho que não é bom. A minha opinião. Tá? Eu sei que vai ter pessoas aqui que é a favor. Eu gosto do Renato Gaúcho, eu sei. Mas eu sei também que há pessoas que não gostam. É escolha, de cada um teria de escolher. Eu não gosto. Né? Sinceramente, então, como jogador, puxa vida, adorava o futebol dele. Fiz grandes partidas pelo Cruzeiro, memoráveis. Como treinador, não acho tão grande coisa, não. Né? Mas aí a escolha, né? Vive-se de escolha. Quem tem o poder de escolher, que escolhe. Mas acho prematuro. Inclusive, jogar uma reportagem dessa do momento que o seu time está prestes a fazer um jogo de quartas de final de Libertadores, está prestes a fazer, para ir se classificar, vai para a semifinal, e que seu time está prestes a, se ganhar as 2 partidas seguidas, atingir o G3. Né? Assim, é muito falta de bom senso colocar uma reportagem dessa neste momento. Bom, fica aí com o áudio e depois a gente volta. Escutem o áudio. O jornalista Chico Garcia tem uma informação e a informação mexe muito com o ambiente do Rio Grande do Sul nesse momento. E nós precisamos também fazer uma análise de tudo que está acontecendo. Chico Garcia, no seu canal do YouTube e também nos seus espaços da Rede Bandeirantes, do Grupo Bandeirantes, colocou que Renato negocia a ida para o Cruzeiro no início da próxima temporada. Faz um relato sobre o momento do Cruzeiro, que trocou de SAF, né? Um empresário da rede de supermercados, grande rede de supermercados em BH, comprou de Ronaldo Nazário a sua parte lá na SAF e está fazendo altos investimentos no Cruzeiro. A janela indicou isso já, né? Nós já vimos o Cruzeiro contratando jogadores do Grêmio, inclusive, ex-jogadores como o Wallace, como o Matheus Henrique, atacantes de poderio. Contratou o goleiro Cássio do Corinthians, ídolo do Corinthians. Tem dirigentes muito experientes lá, o Pelaipe está lá, o Alexandre Matos está lá. Ou seja, está montando uma estrutura para se tornar uma das forças do futebol brasileiro no ano que vem. Talvez esse ano ainda. Tem aí algumas competições, eu acho que o Cruzeiro está na Sul-Americana, passou pelo Boca, então tem aí
também na Sul-Americana, uma possibilidade de grande título. E a informação é que o treinador atual, o Seabra, talvez não fique para a próxima temporada. Né? Mesmo que, talvez, se ele ganhar e tal, mas talvez não fique. É criticado pelo torcedor e tal, e talvez não fique. E aí surge o nome de Renato. Todo ano, nesse momento, nós vemos especulações com o nome do Renato. O Renato é treinador do Grêmio há 15 temporadas, entre ir e vir. Treinou outros clubes, é verdade, nesses caminhos, mas nenhum clube o Renato acabou ficando. Renato, a primeira quando saiu do Grêmio aqui lá em 2010, foi para o Atlético Paranaense, ficou pouco tempo, depois voltou, depois foi para o Flamengo, ficou pouco tempo, voltou, e assim foi, tá? E ele se constitui como um treinador do Grêmio. Muita gente ainda diz, é o melhor treinador do Grêmio, né? Então tem uma série de relações do Renato com o Grêmio. Todo final do ano a gente tem esse tipo de informação. Só que quando ela vem pelo Chico Garcia, que é um jornalista de muitas informações, nós temos que olhar com um pouco mais de cuidado. Sobretudo, saindo de um clube que tem relação com o Renato e de um ambiente que tem capacidade de investimento. A grande cobrança do Renato nos episódios do Grêmio, mesmo que eu considere sempre errada essa cobrança, ela dá conta de uma falta de investimento ou de uma cobrança por investimento dentro do ambiente do Grêmio. Renato sempre colocou o número de investimento à condição de permanecer e tal. Essa é a realidade do Grêmio. O Renato cobra isso há algum tempo. E quando a gente tem isso mais marcado, como em um momento em que tem muito dinheiro em volta do futebol, e esse muito dinheiro em volta do futebol, ele indica uma nova forma de fazer, mais ainda o Renato, que é um dos profissionais de ponta, mesmo que ele tenha sido de ponta apenas no Grêmio, ele também se alça a ter um trabalho com altos investimentos. O Grêmio não parece ser um clube de altos investimentos na próxima temporada. E eu me refiro a altos investimentos na comparação com esses outros, não que o Grêmio não tenha feito. O Grêmio gastou, por exemplo, nessa janela 50 milhões de reais. Então o Grêmio está fazendo altos investimentos também. Mas não no nível do Botafogo, não no nível do Cruzeiro, não no nível do Flamengo, enfim, do Palmeiras. São clubes que têm aí um patamar acima do que a gente está discutindo. Então, essa soma de pequenos fatos, elas dão cara a uma possibilidade do Renato, então, ser treinador de outro clube, também em cima de altos investimentos, como é o caso do Cruzeiro. Aqui em Porto Alegre, e aí a gente pode ver também no âmbito da discussão interna, existe sim um clima de despedida. O torcedor está incomodado com as condutas, cansou das condutas. A grande maioria tem o Renato como ídolo e, na dúvida, prefere a permanência dele, mas também está incomodado com algumas escolhas em campo, com essa coisa da categoria de base. Tem toda essa... É aquela história, o tempo também indica, né? Quanto mais tempo a gente fica perto de alguém, mais a gente nota as qualidades e mais a gente nota os defeitos. É da vida isso. Isso é de qualquer relacionamento, isso não seria diferente também no ambiente do futebol. Então, este ponto me parece também um dos ingredientes dessa conversa. Aparentemente, ou pelo menos externamente, tanto o Renato quanto o Grêmio indicam um caminho de renovação. Mas começamos a ler nos bastidores algumas modificações. Essa informação do Chico Garcia nada mais é do que mais um indicativo de que talvez as portas tenham ou estejam abertas para uma saída do Renato ao final da temporada e uma ida então para um novo desafio, uma tentativa de novo desafio, que é finalmente fazer sucesso também num outro trabalho.
mesmo que eu acredito que no Flamengo ele tenha feito muito sucesso, acabou ficando aí muito próximo da conquista da Libertadores, mas como ali a comparação era com Jorge Jesus, ele acabou saindo diminuído daquele processo. Essa é a verdade. Depois disso, o Flamengo voltou a vencer, inclusive, grandes títulos, o Renato que não conseguiu vencer com a equipe do Flamengo. Então, este modelo, esta linha está claramente escrita. E a gente vai ver nos próximos capítulos possibilidades. Começa a ter uma ideia de fim de ciclo. Essa é a realidade por aqui. Mesmo que internamente, ou melhor, externamente, o ambiente do Grêmio indique renovação. Mas eu acho que lá, no íntimo, talvez esteja se construindo, então, a saída de Renato Portaluppi. Pelo menos, o indicativo é mais forte do que nos outros anos. César, Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube. Pois é, né? Uma vez visto o áudio, né? É só aguardar, ver quem está com razão, se são eles lá, se está certo, se tem essa conversa mesmo, se não tem, né? Isso não é muito problema meu. O importante é falar de Cruzeiro. O Cruzeiro está recuperando o Veron, né? Até o Alexandre Matos fala sobre Veron, contratação ou não, ficou meio duvidoso aquilo ali. Está recuperando o Veron, tem que recuperar outros jogadores, né? Fisicamente, inclusive. Então, esse é o trabalho que o Cruzeiro precisa fazer. Torcedor não dá muita ideia nessas reportagens. Na minha opinião, eu acho assim, não é o momento para fazer esse tipo de especulação. O momento é incentivar o clube a galgar melhores resultados. Quais são os melhores resultados? Classificar na Sul-Americana, elevar-se na tabela do brasileiro. Esse, para mim, é o melhor momento, que a gente tem que correr atrás. Correto? Grande abraço, não esqueça de dar o like e ajude aí os nossos canais. Cruzeiro Vem Raposo, Cruzeiro Temorrei, Cruzeiro Info. Fui!